Paula, que falta agora. Pois, eu nem sei o que lhes hei de dizer porque eu ando completamente despassarada, né? Ando mesmo, nem sei. Estou a pensar no que é que me aconteceu há bocado, não me lembro. Tento lembrar-me o que é que disse, não sei o quê, não me lembro. Ando mesmo fora do tempo, completamente passada dos carretes. Não sei se tem a ver com isto, eu acho que tem a ver com tudo, não é? Tem a ver com isto, tem a ver com o REM, tem a ver com toda a vivência que estou a ter. E depois tenho a sensação que faço tudo mal, não é? Pronto. Ainda no outro dia estava a dizer ao Edmar, eu acho que fiz isto tudo mal. Mas pronto, eu acho que não, por outro lado também acho que não, acho que devo estar a fazer o que consigo fazer e é isso é que é importante, né? E tal como diz o Edmar, pronto, porque eu deixo-me dormir nas meditações, ao fim sei lá, de 5 dias, é que eu me apercebi de coisas que eu estava a ouvir na meditação. Dizia, epá, mas como é que eu estou a ouvir isto pela quinta vez, não é? E não me tinha apercebido destas palavras ou desta noção, pronto. Se calhar é mesmo assim, não sei, deve ser o processo. Mas ando completamente despassarada. Querem que eu diga alguma coisa, eu não consigo dizer nada de concreto, porque estou no ar, não sei, olha, estou aí. Acho que estou em processo, deve ser. Só Paula, fogo como você é, então está aqui uma questão muito interessante, que eu não tinha pensado antes. No REM, né, na reunião de educação mediúnica, que é só para clarificar quem não sabe o que é o REM, né? Então, o que acontece aqui? Quer seja na sua meditação, quer seja no REM, quando você dá esse apagão, né, ou dorme, ou está para lá de Marrakech, o que acontece aqui que é interessante aqui? E depois isso vai te ajudar você a repensar naquilo que você acabou de dizer que acha que está a fazer mal. Por exemplo, o fato de ter esse apagão não significa que ele está fazendo certo ou errado, ou bem ou mal. O que falta aqui, o que está acontecendo aqui tem algo dentro do teu processo, que aí eu posso te falar diretamente para ti nisso, no teu processo familiar, no teu processo que você deseja tanto, que é quebrar padrões, né? Criar um novo ciclo, é como se você estivesse pagando aqui uma borracha, ou seja, é como se você estivesse tendo um apagão, fazendo aqui uma borracha, ou um reset, não sei se é a palavra certa, pode dizer aqui, para você fazer o seu novo começo, ou o seu novo recomeço. Porque se você fizer tudo isso em cima daquela energia familiar, daquele padrão que você traz do seu passado, é como se essa energia não te dá capacidade nem condições de refletir, de pensar para poder seguir para frente. É como se fizesse um corte. Aquilo tanto que você tem pedido para a espiritualidade, aquilo tanto que você tem pedido nas tuas meditações, né? Essa criança interior sua que está a ser trabalhada, ela está a ser apagada, é como se estivesse apagando aqueles registros, né, daqueles padrões que tem que ser alterado. No fundo, não estão apagando, é como se você estivesse dando menos importância para ele, abrindo essa lacuna para que venha outro tipo de informação. Tanto que depois, dias depois, você percebe, ok, eu já percebi isso, ou senti isso, ou fiz isso. Porque aí você vai notar que você não está apagada 100%. Aí é o desejo de fazer, ou seja, de você segurar nas coisas, não estou a dizer controlar, mas que nada pode passar despercebido por ti. Então, aqui, esse desejo teu aqui, às vezes ofusca ou apaga momentaneamente para você, né, para deixar de viver a experiência. Se você controlar conscientemente o teu processo meditativo, o teu processo de movimento, o que vai acontecer aqui? Você perde a experiência de vivenciar aquilo que você está introduzindo, imprimindo no teu inconsciente. Não sei se eu fui claro. Então, ou seja, esse apagão, ou seja, quando você sai e desliga, a tua alma, espírito, corpo astral, inconsciente, chama daquilo que quiser, vai para um espaço e abre para poder receber a informação que você precisa. Tanto que ela não, porque quando ela é necessária, ela é ativada em algum ponto naquilo que é preciso. E o mais importante na situação que você está a viver é um pouco diferente da Mônica, muito diferente, mas traz algo similar aqui, essa como se fosse
tá pardalada, né? Não sei se a palavra certa é essa. Eu estou completamente apardalada, não é? Não Então, é? esse processo aqui é também você estando assim, dá a capacidade de você atingir uma frequência ou uma vibração de paz. Ou, ok, tá bem, as coisas vão acontecer. Em vez de entrar no desespero 100%, percebe? Sim. Como antes. Aí, quando entra no desespero, é como se você, não, eu tô maluca, o que que é? E começa a pensar e começa a travar o teu processo. Ok? Diz, Jorge. Sim, também. Diz, Jorge. Diz. Não, termina, Jorge. Paula, termina o que ias Não, é dizer. que Termina o que ias dizer. não é nada como aconteceu com a Mónica, mas o que é certo é que ultimamente eu também tenho tido problemas a nível físico, não é? Sim. Tanto o joelho e não sei o quê, e depois os exames e as dores no joelho, e agora e as infiltrações, e depois lá as infecções, e depois, pronto. E no entanto eu tenho conseguido aí também de algum modo como a Mónica ter alguma calma ou alguma tranquilidade, mas é muito menos grave, apesar de tudo, Mónica. Tu tens aí É diferente, não é? uma confusão, pá, que realmente é difícil, mas diz, Paula, diz. no fundo, por trás disso aqui, te traz também uma serenidade, percebe? Sim, Então, aqui é interessante essa perspectiva. Quem te conhece de antes, quem te conhece agora, vê que essa mudança drástica nessa serenidade de você manifestar essas situações, ok? sim, Mas, estou muito mais calma a esse nível, sim. Jorge, Posso falar? se Como o outro pode. Claro. dizia, posso falar? Paula, quantas vezes é que já te enraizaste hoje? Epá, não sei se já me enraizei, é isso. Não te enraizaste, nem estás enraizada agora. Tudo aquilo que surge à tua volta são apenas e só situações para te distrair. São situações para te tirarem do foco. Ok? E tudo isso desenraiza-te. Tu tens uma facilidade muito fácil de desenraizares. Ok? Em termos práticos e diretos, é isto que eu sinto. Lembram-se qual era o objetivo do enraizamento? Lembram-se no workshop, no dia 15/4? Qual era? Centrar-nos, não é? Ter foco, Exato. Presença. E aqui, presença, sim. presença no aqui e agora, certo? Quando isso não acontece, enquanto isso não acontece, melhor dizendo, não estamos centrados em nós mesmos. É muito difícil estarmos na neutralidade. Tal como, por exemplo, a Mónica, quando falou, estava a falar de uma forma, não é distante, ok? Mas estava de uma forma neutral, em termos emocionais. Ela, por exemplo, tem muita facilidade em enraizar. Se calhar não o fez, mas enraiza-se facilmente. Tu és exatamente o contrário. Tu disseste, como é que tu disseste? Achei muita piada ao termo e tu utilizas muito, que é a pardalada, não é? A Despazarado ou pardalada, pardalado, ou provavelmente, completamente. despazarada, sim. Exato. Isso é o elementar, ou seja, andas a voar, não é? Andas no éter. E, portanto, tens que frequentemente fazer um enraizamento. Porque se não o fizeres, sais do teu eu, sais da tua centralidade, da tua neutralidade e desfocas com uma grande facilidade. E, portanto, tudo aquilo que se passa exterior a ti provoca-te desenraizamento. E recordo mais uma coisa daquilo que eu falei na altura do workshop, o que era o enraizamento. Ok? O enraizamento, no fundo, e em termos práticos, é trazer o nosso espírito para dentro de nós. Okay? Ou seja, é uno. Somos um único. E, portanto, tu quando desenraizas e quando andas no éter e no ar, o teu espírito vai buscar informação, é certo. Mas está com o teu espírito. Então não tomas consciência dessa informação de uma forma fácil e também, passo o pleonasmo, consciente. Portanto, para ti é fundamental trabalhar o enraizamento. E tu tens várias técnicas e conhecimento para o fazer. Portanto, põe em prática, como trabalho para a Carola, CPC, põe em prática e tenta Enraizamento. perceber se isso tem impacto,
se isso tem impacto ou não em ti, e sempre que te lembrares, experimenta. E depois, ao fim de 1 ou 2 dias, tentas perceber as diferenças. Ok, obrigada, Jorge. Ok? Vou mesmo... O Edmar falou no início, não agradeçam, estamos aqui numa questão de partilha, apenas e só. O Edmar no início disse que, e bem, disse que a parte 2 da expansão da consciência era essencialmente prática. E isto são dicas, ferramentas, técnicas, aquilo que vocês quiserem, que vocês até já conhecem. O problema é que muitas das vezes andamos com tanta coisa dentro aqui da nossa mente, que a nossa mente às vezes está... É só ruído, não é? E como é só ruído, não tomamos atenção ao nosso foco, nem de propósito. Como ter foco, é exatamente isso. Ok? Experimenta e depois partilha connosco, é diferente. Ok. Edmar. Ok. Então, malta, o último trabalho de casa que foi feito agora, pedimos para vocês, então, escolher 3 desejos, não é? Ou 3 escolhas, não é? E depois vocês focarem em uma. Ok. E o que nós vamos falar agora aqui? Como nós temos falado muito, e não é novidade também para vocês, o que acontece conosco, como até nós falamos lá no workshop, quando nós escolhemos, olha, eu quero ser rico, eu quero estar bem de saúde, eu quero comprar um carro, eu quero focar na minha saúde, eu quero trabalhar a minha saúde, eu quero prestar mais atenção no meu filho, eu quero estudar, seja qual for aquilo que vocês escolherem, uma coisa é certa, quando vocês mantam isso, ou seja, imantar no pensamento, que nasce no pensamento e depois deixa produzir, agora há pouco alguém falou aí sobre a questão de vibração e emoção, por exemplo, o pensamento, colocamos um pensamento daquilo que nós queremos, depois nós colocamos força, vontade, e deixamos, e vamos refletir, vamos meditar sobre ele, vamos imaginar que aquilo que nós escolhemos já está a caminho, já está plasmado no nosso campo do pensamento, no nosso campo espiritual, ou seja, onde que vocês quiserem. Acho que vocês já conhecem também aquela técnica do limão, né, que o nosso cérebro não sabe diferenciar aquilo que é real e aquilo que é passado. Então, quando nós fazemos a técnica do limão, que é pedir para as pessoas fechar os olhos, imaginar o limão, que ele corta o limão ao meio, coloca algumas gotas de limão na língua, a própria língua, né, começa a salivar, a boca começa a ficar com salivas, né, parece que o cérebro ali não consegue identificar se o limão é real ou se não é. Uma coisa é certa, tudo aquilo que nós projetamos na nossa mente e colocamos dentro da nossa memória, o nosso cérebro não sabe o tempo. Então, aqui é interessante que quando nós pensamos algo do futuro, aquilo que nós desejamos, começar a pensar, imaginar, sentir, olhar. Quando nós conquistamos algo, quando nós temos aquilo, olhar a nossa face, o nosso rosto. Como é que nós sentimos quando nós conquistamos aquilo que nós desejamos? Quando nós queremos estudar sobre um determinado campo, antes nós iríamos numa biblioteca, buscávamos os livros e selecionava só todo aquele material que nós queremos sobre aquele assunto. Hoje, a facilidade do nosso pensamento, da nossa consciência, se nós percebemos que o poder da escolha, ou seja, o teu poder, o teu pensamento, ele está a colocar isso no campo real. Ok. Sobre ainda dentro do processo da escolha, quando nós escolhemos, por incrível que pareça, o universo, o nosso inconsciente, ou seja, que parece que vai trazendo aquele assunto à nossa volta. E quando nós escolhemos, olha, eu quero um carro Alfa Romeo vermelho, por exemplo. Por quê? Aí eu passo só a ver Alfa Romeo. Quando a pessoa escolhe um carro, a marca X, o modelo que ele quer, o cérebro dele passa só a ver aquilo, a visão dele só passa a ver aquele carro. Mas quando nós focamos, assim, olha, toma decisão, entre o processo de escolha, quando nós temos capacidade de escolher, significa que o segundo passo, nós temos capacidade de decidir. Eu quero A ou quero B? Então, quando eu escolho, a minha mente fica mais focada, porque o meu pensamento, olha, cérebro, eu desejo isso. Então, ele vai produzir tudo aquilo à tua volta, o teu inconsciente vai produzir tudo aquilo à tua volta para te mostrar exatamente a tua escolha, aquilo que você deseja.
Só que quando nós fazemos no processo emocional, no processo psicológico, aqui há uma coisa muito importante que muitas das vezes nós esquecemos, que é, nós não criamos uma estrutura para nós conseguirmos exatamente aquilo que nós queremos, da nossa escolha. Naquele texto que eu mandei para vocês lá, tem 10 dicas sobre o processo da escolha, né, ou como escolher, ou seja, agora há pouco o Jorge falou do enraizamento, né? Ou seja, eu tomo uma decisão, eu coloco os pés no chão. Quando eu coloco os pés no chão, os meus pés têm contato com o chão. Se ele está calor, se ele está frio, automaticamente o cérebro aquilo que eu estou a pensar, vai colocar para o momento real agora e vai sintonizar com o chão que está frio ou quente e manda essa informação para o cérebro. Ou seja, ele traz essa memória, essa sensação toda nossa para o presente. A questão da escolha que eu falei que o principal aqui é você tornar a sua escolha para o presente. Ela está lá no futuro, ok. Eu vou trabalhar para conseguir uma casa o ano que vem, o carro o ano que vem, ou daqui a 2 anos, seja que ela está lá no futuro. Agora você tem que trazer ela para o presente. O presente é você imantar no seu corpo todos os sentimentos, as suas emoções no presente. Por exemplo, pisar no chão. Eu senti o meu corpo que está conectando e algo presente. Se eu pego nesse copo agora, eu estou a pegar nesse copo agora, as sensações que esse copo me produz, ela é presente, o copo está frio, nas minhas células, eu vou colocar esse nome, células sensoriais, não é? Então ela está no presente. Então, se eu quero ter a casa. Quando fazemos viagem astral, uma das técnicas que as pessoas passam por portal, toda vez que passa para uma porta, pensa, eu estou a dormir ou estou a sonhar? Eu estou acordado ou estou sonhando? Toda vez que eu passo numa porta, num umbral, né, chamamos isso nesse sentido, quantas vezes nós passamos, nós nem damos conta. Sai da sala para a cozinha e não damos conta. Tentem fazer isso. Cada passo que vocês derem, tenta sentir o presente. Eu estou a passar por uma porta, estou acordado, estou a dormir. Se eu estou a tocar, por que eu estou falando da porta? Porque aqui não invoca sensações físicas, mas sim mentais e sensoriais no nosso campo energético. Agora, sensações físicas, eu tenho que tocar em algo. No comando hipnótico, muitas das vezes não toca assim. Eu estou a trazer as sensações do corpo físico, ou seja, eu estou a impregnar nas minhas células físicas o presente. Então, o que é interessante no poder de escolha o primeiro passo aqui é tornar a minha escolha, aquilo que eu memorizei, aquilo que eu pensei, momento presente. Ok, eu quero algo muito difícil, algo que é impossível. Então, eu posso associar a uma memória minha positiva. Quais são os momentos da sua vida que você teve prazer? Quais são os momentos que você sentiu algo bom? Ou seja, qual é o momento que você teve mais felicidade da sua vida? Então, associa o terceiro ponto aqui, no presente, é aquilo que você quer no futuro para algo que já aconteceu, que você sentiu bem, e quando você vai lembrar, por exemplo, o nascimento de um filho, quando você ganhou no Euromilhões. Se você ganhou no Euromilhões, não estaria aqui agora, aposto eu. Mas quando você teve algo que sentiu muito feliz, por exemplo. Então, traz essa memória, ela vai vir para o presente e vai acionar o teu cérebro, o seu processo todo bioquímico, ou seja, tudo aquilo que tem vida dentro de ti, quimicamente vai reagir em função daquela memória positiva. O nascimento do filho foi a coisa mais maravilhosa que eu tive. Então, é só de falar do nascimento do filho, o nosso corpo começa a ficar aqui arrepiado. Assim como o cérebro vai buscar e não sabe o presente, o futuro, e vai trazer todos aqueles processos neuroquímicos e vai jogar na sua corrente sanguínea para fortalecer a tua memória e o teu desejo nessa escolha que você quer. O problema, como eu falei agora, da autossabotagem, que nós escolhemos. Eu quero ter muito cliente. Aí no primeiro mês eu começo a trabalhar para ter muito cliente. Aí aquela projeção que eu fiz, por exemplo, para 500 clientes, consigo 200, epa, não estou nem na metade ainda. Esse epa, ou qualquer coisa nesse sentido aqui, o nosso inconsciente já começa a ali ver uma luzinha verde para a autossabotagem.
ou acordo mais cansado, ou mais preguiçoso, ou. Então, esse processo de sabotagem é, mesmo dia que você estiver triste, mesmo dia que você estiver magoado, mesmo dia que você estiver cansado, se o teu foco é caminhar para frente, levanta e faz. Sai do estágio onde é que você está e faz. Vai fazer uma caminhada, vai ouvir uma pessoa, vai distrair. Não é distrair do seu foco, do seu desejo, vai distrair da sua autossabotagem, que normalmente nós damos muita voz para a nossa autossabotagem. Então, o processo de escolha, ele até tornar-se uma decisão, ele vem ali recheado das nossas crenças e dos nossos padrões do passado. É aqui que muitas das vezes nós, e no workshop 2, vamos fazer essa parte prática, ou seja, essa vivência, ter consciência dos vossos padrões ou das vossas crenças, ok? Então, ok, imagina que vocês escolheram, agora, alguém quer me falar alguma coisa numa escolha que fez, ou uma ou duas, para eu dar um exemplo aqui de estrutura? Alguém quer? Não, é tão segredo que eu não quero falar para ninguém. A minha casa. A minha casa. A minha casa. Ok. Comprar uma casa, é isso? Isso. Ok. Isso aí é um processo muito interessante. Casa, simbolicamente, nos nossos 4 corpos, nos nossos 4 eixos, onde é que a casa está simbolizada? Alguém sabe me responder? Simbologicamente. No curso do sonho, nós falamos sobre os 4 eixos. Onde é que a casa está simbolizada? Para mim, a casa simboliza segurança, estrutura. Tá bem, mas antes disso, isso já é o resultado. Depois que você tiver a casa, você sente a estrutura foi feita, essa segurança, é assim, mas antes. A casa, lembra no curso do sonho, nós falamos, quando sonha com a casa, simboliza a nossa casa mental. Sim. Certo? Sim. Então, nesses 4 eixos, a tua casa, você tem que processá-la primeiro no processo mental. Como é que ela é, que cor que ela é, quantos cômodos tem, se tem jardim, se não tem. Perde um dia inteiro pensando nos detalhes dela. Não é ter dinheiro para comprar a casa. Ah, eu quero uma casa de 200 mil. Tá bem, eu trabalho. Aí eu tenho os 200 mil. Quando eu chego a 200 mil, eu compro qualquer casa. Ou a casa que eu imaginei ter já é 300. Então, o que é? Você primeiro, a estrutura aqui dentro é, na minha casa eu quero essa casa. E não se limitar, olha, tem que ser nesse lugar, nesse sítio com essa pessoa. Se quiser, pode fazer isso. Se tiver a casa em vista, ainda melhor ainda. Aí, olhar agora é, ok, se você projeta a tua casa, cria essa estrutura mental, que casa, foi muito bom você ter falado aqui, ela é importante trabalhar no processo não emocional, e sim no processo mental, no processo psicológico. É nesse eixo que o teu desejo de comprar casa tem que ser no processo psicológico e mental. Aí, para trabalhar no processo psicológico, é perceber as tuas capacidades. O que você faz, o que nós podemos fazer no dia a dia que nós vamos contribuir com essa casa. Às vezes eu desejo uma casa. Ah, ok, vou comprar ela daqui a 5 anos. Aí chega a 5 anos, olha, quando eu quero, vou comprar daqui mais 5 anos. E vou fazendo isso. Agora, até a data de hoje, o que impediu a compra desta casa? Não é o externo, eu não posso olhar para o fator externo. É porque a crise, é porque a pessoa, é porque o pai, é porque eu fui demitido, é por isso, é por isso, é por aquilo. Ou seja, o primeiro processo agora, então, é criar meditação, criar foco, como é que você quer a sua casa? Até a cor, ela influencia a tua mente. Até a cor, ela influencia o teu processo emocional. Depois que você tiver essa casa toda construída aqui dentro, quem é que você quer que está lá dentro? Ah, pai, eu quero ter o meu marido. Calma lá. Você não pode colocar o seu marido lá dentro. Tem que colocar você primeiro, se realizar, e depois você vai escolher o tipo de marido, se você já tem, e as qualidades que ele tem, o tipo de marido que você quer que ele esteja lá dentro dessa casa. Porque o que está, talvez não contribui para você alimentar esse sonho que você tem da casa. Eu vou interromper, porque eu já tive, já construí uma casa na minha cabeça, né? Há uns anos atrás. E é engraçado que eu não conseguia ver, neste momento eu estou separada, mas na altura eu não conseguia ver
o meu marido dentro da casa, e aquilo fazia-me uma confusão tremenda. Mas sempre que eu tentava, na minha cabeça, eu não o conseguia ver lá dentro. E a verdade é que eu consegui a casa, e eu não vou ficar lá dentro, mas vai ficar lá ele. Então eu já sei que primeiro eu tenho que lá estar dentro. É engraçado estás a trazer isso, porque isso já me aconteceu. E tudo, e era exatamente como eu tinha idealizado, tudo igualzinho. E pronto, agora vou retomar tudo novamente. Mas é verdade, isso é eu primeiro lá dentro, sim. É você primeiro lá dentro, como é que você está lá dentro dela? Sim. Agora, essa que seria interessante aqui, ó, que você fala assim, ok, então se ela se é tardia a casa, então significa que nesse processo houve uma sabotagem, até mesmo quando você não o via na casa, no futuro, você estava aqui sabotado. Sim. O fato de você não ver, você está tardia, ou seja, o teu cérebro não estava conseguindo localizar a casa, porque você não, aquela pessoa deveria estar lá nessa casa, no entanto, ela não está. Sim. No processo mental. Sim. Ok? Então, que é interessante isso. O primeiro passo é esse, é trabalhar no meu processo, é materializá-la. Quem acredita em espiritualidade, que tudo que existe hoje aqui no planeta Terra, ou no universo, foi mentalizado por consciências. Hoje, tudo aquilo que nós queremos, mal ou bom, mal ou bem, já está plasmado em algum campo. No duplo etérico, no campo da consciência, na mente, no universo, só onde é que vocês quiserem. Agora é descobrir essa estrutura, é a chave para poder acedê-la. Aí, agora é interessante nós acedermos a casa, ou nesse futuro, mas aí nós também temos que fazer a mesma distância agora, já que não existe barreira do tempo. Então, vamos olhar aqui para o passado. O que eu fiz que resultou esse acontecimento de hoje? Então, onde é que está aqui meus padrões impedindo que eu ainda não tenha casa? Onde é que estão minhas crenças? Minha crença de que eu tenho que ter uma casa, tenho que ter um marido feliz, um homem feliz, meus filhos felizes, um cãozinho feliz, um gatinho feliz. E eu, onde é que eu estou? Então, a minha projeção de felicidade está completa nos outros, não em mim. Se eu tiver filho bem, se eu não tiver filho, amém. Se eu tiver marido bem, se eu tiver... Como é que eu estou? Que é aquela questão que eu falei agora há pouco da consciência. Né? Então, quando nós irradiamos essa luz, o outro vem. Se ele não vier, porque essa nossa luz ofusca de tal forma, ele não consegue conviver conosco. A Mônica quer fazer questão? Quer colocar alguma? Não, tu agora estás a falar nisso. Eu ia só fazer uma observação. Em relação quando dissestes que tipo de marido é que ela queria atrair. Está tudo certo, não é isso. Mas não será que ela primeiro tem que mudar nela alguma coisa para não atrair um marido igual? Aí que eu falei agora há pouco, exatamente. Esse passado eu tenho que subir o padrão, a crença. Tudo aquilo que eu atraí, que eu consegui até agora, eu tenho que perceber, ok, olha, esse caminho que eu consegui, alguma coisa que não está bem. Diz, mano. E há outra coisa, tudo o que tu disseste está certo, mas há uma coisa que eu comecei a usar para mim e resulta, e por resultar quer partilhar. Eu em janeiro decidi uma coisa e o que eu fiz foi, eu queria muito uma coisa e eu entrei em meditação e decretei sobre, como por exemplo, da Elizabeth da casa. Eu decretei, eu consigo, eu mereço, eu sou capaz. E ao decretar isso, soltei. Soltar não é ficar à espera que aquilo me caísse ao colo. Foi como é que eu vou fazer, partir para a ação para conseguir aquilo que eu quero. Mas soltando o objetivo e batalhando, eu não vou desistir até que. E usar toda a força para fazer essa movimentação de conseguir isso. Não sei se me estou a explicar bem e se tem lógica para ti. Tá, porque você está a invocar aqui uma lei básica que nós esquecemos. Você falou aí, ok, agora o Jorge falou depois do Ho Oponopono, então você manifesta o Ho Oponopono de outras formas na sua vida. Mas é a lei básica, que é a lei do apego. Ok? Às vezes nós apegamos tanto uma ideia que esse apego dificulta eu ter essa ideia. Eu quero tanto uma escolha, esse apego dificulta eu ter.
Então, é isso mesmo. Esse decreto, o que é um decreto? Eu criei uma lei. E essa lei, ela não pode ser, incorruptível. Ela não pode ser interrompida. Aí, para isso, eu crio a lei, e as leis depois vêm as normas, né? Então, tudo para poder alimentar essa lei. Que na parte prática também nós vamos falar sobre isso, essa questão do o que eu lanço para o universo. Lembra que nós falamos dos pensamentos lixo, tóxico, e nós já falamos sobre isso? Vamos falar nessa questão, o que eu quero. Então, a partir de agora, e toda hora, quando eu perceber que o meu inconsciente diz uma coisa, que agora há pouco o Jorge estava testando vocês sobre o não. O não está tão enraizado, como nós já falamos antes, não é, no nosso workshop, que desde criança, desde bebê, quando nós nascemos, ainda na barriga, ouvimos não, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, nos primeiros anos da infância. E na segunda infância, ou seja, dos 7 aos 14, você não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. É interessante isso. Antes não faça, cuidado, não faça. E depois você não pode. E da terceira infância, aí já vem aquelas crenças limitantes que alimenta muito não. Então, o desafio nosso sempre é: eu não posso, não, eu posso. Reparem bem, quando tomamos uma escolha, quando nós tomamos uma decisão, a quantidade de não impedimentos que vem. Então, isso tudo são crenças que vêm ainda do nosso passado, estão enraizadas em nós. Ai, mas será que eu consigo? Será que eu não quero? Será que eu tenho capacidade? E depois, quando os nãos ainda não estão satisfeitos, sabe qual é o não que a gente vai buscar, que é o mais perigoso para nós? Eu não mereço. É muito para mim, eu já estou sendo egoísta em querer isso. Aquela famosa frase de, olha, cuida de si primeiro. Aí, ok, ótimo, fiz, vamos cuidar de si. Depois vem uma outra vozinha, deve ser uma vozinha má, a vozinha de idade, né? E disse, olha, cuidar só de si é egoísta, tem que cuidar dos outros também. Pensar em ti primeiro é egoísmo, lembram disso? Então, isso tudo são mecânicas utilizadas dos nossos velhos arquétipos padronizados nas crenças. Então, se nós não conseguimos libertar isso, isso é uma primeira estrutura que nós temos que acabar. Por exemplo, nós vamos fazer um exercício agora, convosco, vocês vão ter, o Jorge vai explicar aqui como é que funciona o exercício, para vocês verem qual é o primeiro pensamento que vem na vossa cabeça. E vocês vão ter que cumprir aquilo que nós estamos a falar. Se vocês não conseguirem cumprir no primeiro exercício, no segundo, garanto que vocês vão conseguir cumprir, se criar a estrutura certa, garanto que vocês conseguem cumprir até melhor. Ok? Vou mostrar aqui uma técnica, um exercício que não é minha, né? Essa ideia tem de vários terapeutas aí na internet que eu achei interessantíssimo, que eu pensei, ok, o que eu posso mostrar em termos de estrutura? No workshop 2 nós vamos falar muito sobre essa estrutura, ok? Mas, Jorge, acho que passo a palavra para ti. Se calhar é melhor tu fazeres, tu tens acesso ao PowerPoint. Ok. Então, deixa eu abrir aqui. O que nós temos aqui? A importância de nós criarmos uma estrutura. Quando nós fazemos uma escolha e mantemos essa mesma escolha na velha estrutura de antes, ou seja, na estrutura dos nossos padrões, na estrutura das crenças. Então, aqui nós temos um exercício que eu vou mostrar aqui para vocês, e vocês têm o objetivo, ou esse exercício vocês vão ter apenas 1 minuto, vocês têm 54 números ali para vocês localizar esses números em ordem. Ok? O 1, o 2, o 3, o 4. Não é preciso vocalizarem, ok? É encontrarem o número e pensarem nele. Portanto, estão à procura da sequência. Exatamente. Aí tem que ser 1. Vocês não podem achar o número 1, agora eu achei o número 3, agora achei o número 10. Não, tem que ser o número 1, depois o número 2, o número 3. Foque a vossa mente nisso. E vocês têm 1 minuto para isso. Ok? O objetivo em 1 minuto é vocês conseguirem os 54 números. Estão preparados? Então, vamos lá ver. Vou mostrar aqui para vocês. Isso é um processo sem estrutura. Agora, localize aqui sem estrutura. Ok. Então, vamos lá. 1 minuto a contar a partir de agora. Bora lá. É começarem a encontrar a sequência de 1 até 50, ok?
Há aqui vários números, várias cores, mas estão lá os 50, ok? Estão lá os 50 números. Vai encontrando a sequência certa. E não vale a pena passar por cima de algum, ok? Tem que estar mesmo na sequência. Só Exato. 54 números que tem. Em que número é que vão? Então, agora... Verbalizem em que número é que vão? 10. 10, ok. 12. 10, 12, ok. Quantos minutos faltam? Quantos segundos? Falta 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 15, 5, 16, 4, 3, 17. 2, 1, 0. Passou um minuto, ok. Digam lá em que número é que ficaram? Eu fiquei no 18. Eu fiquei no 13, 8. 18, 8, ok. 15. 15. Muito bem. Yeah. O Jorge já O fez objetivo esse era- exercício. O objetivo é chegar aos 50, ok? Yeah. Não se sintam desanimadas, já vamos explicar. Isso. O que é que Diz, fez Edmar, aqui? diz. Normalmente vocês estão a fazer, nós fizemos isso com aleatório, numa linha do jeito que vocês fizeram. Não é esse? E se eu falar para vocês que dá para descobrir os 54 números com menos de 1 minuto, É possível, ok? vocês acham que isso é possível? Há de haver uma técnica que a mente consiga rapidamente. Então, a técnica que vocês utilizaram para conseguir encontrar os 54 números em apenas 1 minuto, vocês conseguiram? Não. Se Quando eu vocês- comecei a perceber qual era o caminho a fazer, já era tarde. Ok. Então, quando vocês... essa mesma técnica, mas num minuto, se fizer ela de novo, vocês conseguem fazer essa mesma, com esse mesmo modelo, consegue fazer ela em 1 minuto? 54? Talvez Só não. experimentando. Mas não sei. Opá, num minuto, Ok. sei Então, lá, só O que é que experimentando. nós vamos fazer agora? Vamos dar um outro modelo, com os mesmos números, com a mesma quantidade, 1 minuto, e vamos aplicar um modelo aqui, uma estrutura, que basta vocês seguir essa estrutura, que vocês, talvez a metade do tempo, com 30 segundos, vocês conseguem encontrar 54 números. Ok? Então, aí basta conseguir se colocar, encontrar o número, que nós vamos colocar ela numa estrutura, como está aqui mesmo na tela, não é? Colocar numa estrutura e vocês perceberem, ok, já percebi que cada número está numa estrutura. E seguir, quando chegar lá no número 10, voltar lá no 11 de novo, e seguir a estrutura, o modelo que está ali, vocês vão conseguir até muito rápido. Tem pessoas que conseguem com 17 segundos. Ok? Então, eu vou Bora lá. mostrar aqui. Vou Mostra o pôr, tempo, vou né, pôr na Jorge? mesma 1 minuto. Vou pôr na mesma 1 minuto, ok? Posso começar? Podes? Ok. Então, pensem lá agora. Agora, tirem vossos sons. Ok. 1 minuto a contar a partir de agora. Cinquenta segundos. Quarenta segundos. Trinta segundos. Acabei. 10 Acabei, segundos. Está bem. Ok. Ok. Deu 1 minuto. Muito bem. 1 minutinho passado. Quem não terminou, em que número é que ficou? Ai, 49. 49. Tinhas ficado em que número há bocadinho? No 8. No 8. Vê bem a diferença. 40 números de diferença. Ok? Quando se percebe a estrutura da nossa escolha, daquilo que nós queremos, do método, dependendo da forma que nós utilizarmos, conseguimos chegar lá. Ou então, utilizar o método correto para isso. Então, rapidamente eu consigo fazer isso, porque tem ali um modelo, uma estrutura, que essa estrutura serve para todos, até conseguir chegar ao resultado.
E o que é interessante aqui, igual a Mônica, ou quem conseguiu cumprir com menos tempo, aí vai assim, olha, já acabei, agora vai sobrar tempo para fazer outra coisa. Oi, Edmar, eu aqui também estou a recordar que é quando temos uma estrutura, porque eu acabei também à mesma altura da Mónica, então o que eu acabei por perceber é que quando percebes o caminho, quando percebes a estrutura, a tua criatividade também fica ativa, não é? Porque a partir do momento em que vi a imagem com os quadrados, eu pensei, ok, tem que haver um caminho lógico para isto ser mais rápido. E, obviamente, a criatividade entrou aí. Então, o facto de não teres caminho, não tens criatividade, não consegues criar nada, não é? Tem uma outra questão também que você falou agora na questão da compra da casa, quando você cria a sua estrutura, você ganha estabilidade e segurança para você aplicar o seu método, para atingir o seu objetivo. Então, o que se passou aqui? No primeiro, mesmo nós falando, né, Jorge interrompendo, eu interrompendo, e no segundo, mesmo interrompendo, você focou ali no objetivo, e foi 1, 2, 3, 4, 5, e foi para diante. Porque estava focada ali, porque a estrutura exterior, né, a estrutura externa, estava aqui fundamentada para vocês não saírem daquele quadrado. Muitas das vezes, quando está sem aquela estrutura, eu encontrei o número 1, onde é que está o número 2, raio, parto, onde é que está o número 2, e viajo no campo da imagem toda e não chego lá. Então, quando nós queremos essa questão dos objetivos, da escolha que nós desejamos, é importante aqui, antes de mais nada, olhar para a estrutura, aquilo que nós temos, o que nós podemos criar, ou seja, dividir por etapa aquilo que nós desejamos. Se é a casa daqui por 5 anos, anualmente, trimestralmente, mensalmente, eu tenho que perceber o método que eu fiz, o resultado que eu tenho para chegar lá nos 5 anos da casa. Isso é mais estrutura mais mental, mais economicista, enfim, mas são regras tão basilares que muitas das vezes quando nós desejamos tantas coisas e depois tem o nosso passado ainda, as nossas crenças, o nosso padrão ainda para a gente vencê-lo, né, que ele está ali totalmente o tempo todo no presente a conduzir no nosso consciente, ou seja, como nós estamos no piloto automático, impede dessa visão criativa que você acabou de dizer aí, que você nem pensa mais no tempo, pensa é conseguir atingir o objetivo. E quando atinge o objetivo, olha, já acabei. Aí tornar-se uma das coisas, quando nós falamos do tempo, o que é 1 minuto a correr de uma polícia, o que é 1 minuto a pessoa está em namoro, ou a pessoa está numa praia, está de férias. Então, o tempo aqui é relativo. Então, tudo aquilo da escolha que nós fizemos, de colocar a questão do prazer, a questão do benefício que eu estou a tirar desta escolha, vai diminuindo aqui aquela sensação da dimensão do tempo, para então eu conseguir atingir o objetivo. A primeira parte dessa live, eu acho que aqui nós já concluímos, que o objetivo aqui é passar para vocês em termos de estrutura. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar essa consciência coletiva, ok? A escolha está lá. Como é que eu vou perpetuar todos os dias, alimentar para esse foco? Mas o objetivo nosso era dar esse suporte para vocês e continue no nosso grupo do WhatsApp colocando lá vossas dúvidas. E da minha parte, eu acho que já está alguma questão para finalizar. Ok, então até a próxima. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado.